Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic The Witcher Senhor do Império. Capítulo 451. De Fogo, Aço e Redenção. Um painel novinho em folha se desenrolou diante de seus olhos. Seguidor, Reinald. Gênero, masculino. Raça, bruxo. Nível, 1. Talento, corpo miasmal. Experiência, 0.000. Saúde, 2.200. Mana, 2.500. Estoque, nenhum. Conjunto de habilidades. Técnicas da Escola do Lobo, esgrima avançada da Escola do Lobo, sinais avançados da Escola do Lobo, forja avançada, alfaiataria avançada, estudos ocultos avançados, herbalismo avançado, conhecimento geral avançado, alquimia avançada, equitação intermediária, maestria intermediária com besta. Habilidades básicas de Gwen. Missão, nenhuma. Comparados aos painéis de trolls, dragões, gigantes ou vampiros superiores, os atributos de um bruxo podem parecer modestos. Mas bruxos nunca foram feitos de poder bruto. Sua força vinha de conhecimento profundo e técnica aprimorada, triunfando sobre monstros muito mais fortes do que eles. O que importava aqui não eram as estatísticas básicas de Reinald, mas o talento raro moldado por sua aprovação única. É compartilhando o talento dos seguidores? É talento compartilhado. Corpo miasmal. Corpo miasmal. O portador deste talento é imune a todas as doenças bacterianas e virais e tem resistência completa a todas as toxinas. O olhar de Lan se aguçou. Isso significava que ele poderia levar sua tolerância a poções ainda mais longe. O verdadeiro potencial desse talento poderá ser explorado mais tarde. Sob a vigilância tensa dos outros bruxos, o corpo de Reinald foi subitamente inundado por uma vitalidade muito maior que a própria primavera. Quando inalou pela primeira vez, ainda oscilava à beira da morte. Mas ao exalar, foi como se tivesse expulsado a morte de seu próprio ser. Suas feridas e aflições desapareceram num único suspiro, e até mesmo o cansaço gravado em seu rosto por séculos de tormento desapareceu, substituído por um vigor renovado. Yennefer Lan latiu bruscamente sem relaxar por um segundo. Agora, solte o selo. Uma torrente de magia invadiu o corpo de Reinald. Naquele exato instante, a feiticeira retirou abruptamente seu feitiço. Um segundo depois, uma névoa espessa vermelho sangue irrompeu do corpo de Reinald rolando em ondas. Ela se infiltrou por todos os poros de sua pele. Naquele momento foi como se os gritos de inúmeras vozes, homens, mulheres, idosos, crianças, ecoassem nos ouvidos de todos os presentes. Então, o miasmal vermelho finalmente revelou sua verdadeira forma. Tinha 3 metros de altura. A parte superior do corpo era vagamente humanoide, enquanto a parte inferior era uma névoa espiralada e informe. Seus poucos pedaços de pele eram ásperos e secos como casca rachada, e seu corpo era eriçado de espinhos irregulares que brilhavam com um brilho sangrento. Assim que emergiu, soltou um grito e correu para a saída. Por um instante, os bruxos, ainda exultantes com a recuperação de Reinald, ficaram atordoados demais para reagir. Felizmente, no segundo seguinte, uma explosão de energia violeta atingiu o corpo da criatura, reduzindo drasticamente sua velocidade e prendendo-a no lugar como uma gaiola mágica. O sinal de Irden de Lan durou muito mais do que o esperado, e seu efeito foi anormalmente poderoso. Vesemir, Geralt, Lambert, Esquel e Chapelle, agora na forma de Geralt, sacaram suas espadas longas ao mesmo tempo. Desta vez não tinham motivo para se conter. Espere! Gritou uma voz rouca. A repentina remoção do espectro deixou Reinald atordoado no chão. Mas seus olhos, agora repletos de intenção assassina, estavam fixos na criatura. Ele sentiu algo sendo pressionado contra sua mão esquerda, um frasco de poção. Olhando para cima, viu Lan, que lhe lançou um sorriso encorajador. Reinald jogou a cabeça para trás e bebeu a poção de uma só vez. Num instante, a clareza retornou à sua mente. Sem perder o ritmo, ele ativou um escudo Quen com um toque da mão esquerda e então moldou um sinal de ar distante com precisão praticada. Deixe-me. Preciso acertar as contas por esses séculos de tormento. Os outros recuaram. Geralt devolveu a espada da Dama do Lago a Lan, que a passou a Reinald. Divirta-se com isso, disse Lan com um sorriso. O fim do miasmal vermelho foi nada menos que trágico. 300 anos atrás, mesmo depois de ser vítima de possessão, Reinald conseguiu selar o espectro por meio de puro conhecimento mágico e força de vontade formidável. Agora, com o corpo restaurado à sua melhor forma pelo sistema seguidor, ele podia exercer toda a sua força com abandono. O espírito maligno, nascido do ódio moribundo de inúmeras vítimas da peste, nunca teve a chance de devastar o mundo dos vivos. Desapareceu, uivando, no mesmo lugar de onde emergiu. E com isso, o próprio Reinald pôs um fim adequado ao voto que manteve por quase 3 séculos. O pedido original de Chapelle foi atendido, mas ele tinha um último pedido a fazer. O Poço do Diabo permanecia saturado de doenças e infecções, uma terra desolada e sem vida. Qualquer um que se aproximasse corria o risco de contaminação. Então ele pediu a Lan para purificar o lugar. Na entrada da mina, Lan levantou a mão esquerda, formou um sinal e respirou fundo. Sinal de Igni, piromaníaco, explosão mágica? Chamas flamejantes irromperam de sua palma, como se um dragão incansável tivesse se estabelecido dentro dele. Ondas sucessivas de calor abrasador, imbuído de magia purificadora, irromperam no túnel infestado pela peste, reduzindo o mal que ali habitava a nada além de cinzas. O rosto derretido de Chapelle se reformou, mudando do rosto de Geralt para o rosto do sumo sacerdote do fogo eterno.
Sua expressão era fria, mas seus olhos revelavam um traço de tristeza. Ele caiu de joelhos com as mãos cruzadas diante do peito. Chama, incendeia-nos. Protege-nos do mal, chama, inextinguível, guia-nos mesmo na morte. Fogo eterno, nós oramos a você. Fogo eterno, depositamos nossa fé em ti. Fogo eterno. Os bruxos recuaram quando o calor crescente fez seus rostos corarem. Reinaldo observava Chapelle com interesse. Seus séculos de sofrimento estavam profundamente ligados ao fogo eterno. Pode-se até dizer que ele tinha contas a acertar. Quem imaginaria que o trono do fogo eterno havia sido usurpado por um metamorfo? Reinaldo sentiu uma satisfação estranha e silenciosa. Mas logo sua atenção foi atraída para Lan, cujas chamas atingiram um nível intenso o suficiente para incendiar uma vila inteira, talvez até uma cidade, e ainda não haviam parado. Em pouco tempo, as rochas ao redor da mina explodiram em chamas selvagens, sem raízes. Até mesmo materiais que não deveriam queimar começaram a arder. Em meio a explosões estrondosas e estruturas em colapso, tremores ecoavam do subsolo. Chapelle fechou os olhos e viu um leve brilho de lágrimas. Eu aceito este pecado. De agora em diante limparei o nome da chama. Irmãos e irmãs, vamos orar juntos. Chama que protege o mundo, queima a imundície. Chama que protege o mundo, aquece nosso caminho. Chama que revela o mal e o espalha em fumaça. Reinaldo se inclinou e cutucou Vesemir com o cotovelo. Velho, qual é a história daquele filhote usando o brasão de leão? Aquele sinal dele, não foi um pouco exagerado? E por que me senti tão atraído por ele no momento em que o conheci? Vesemir riu baixinho. Lan tem esse efeito nas pessoas. Todo mundo acaba gostando dele. E verdade seja dita, muita coisa aconteceu nos últimos 200 anos. Vamos com calma. O quê? A Ordem dos Bruxos foi reconstruída? E agora são 6 escolas diferentes de novo. Novigrad, Ilha do Templo, Salão de Hóspedes do Fogo Eterno. Isolado do mundo há séculos, Reinaldo ofegava repetidamente enquanto os outros o atualizavam sobre tudo o que havia acontecido. Vesemir assentiu, sorrindo. Lambert pegou a jarra sobre a mesa e encheu todas as xícaras, olhando curiosamente para Reinaldo. Por que o seu medalhão é tão diferente do nosso? E aquela armadura que você tinha, não combina com nenhuma das nossas. Sinceramente, quase não te reconheci como membro da Escola do Lobo. Os medalhões modernos dos bruxos eram esculpidos em alto relevo, mas o pingente de Reinaldo era apenas um disco de metal plano, do tamanho de uma moeda, gravado com uma cabeça de lobo em baixo relevo. Basicamente a diferença entre 3D e 2D. Naquela época, disse Reinaldo pacientemente, nós forjávamos nossos próprios medalhões depois de passar pela prova da montanha. Eles não nos eram entregues por mentores como seus. Apesar de aparentar ser um homem na faixa dos 30, Reinaldo portava-se com uma gentileza que superava até mesmo o grisalho Vesemir, uma serenidade aprimorada ao longo dos séculos. Eu mesmo forjei esta armadura, disse Reinaldo. Naquela época, os irmãos sempre me entregavam pedaços de equipamento e sucata, de alguma forma, eu transformava tudo em algo útil. Isso é incrível, exclamou Skell. Essa sua armadura é realmente resistente. Nós a atacamos de todos os lados, nós 4, e ela ainda não quebrou, mesmo depois de séculos sem manutenção. Reinaldo não conseguiu conter um sorriso. Vocês também não se contiveram. Não estavam nem um pouco preocupados em me matar por engano? Seu talento para a forja era realmente notável. A armadura que ele havia criado combinava diversas técnicas há muito perdidas com seus próprios aprimoramentos alquímicos, especialmente sintonizados com os sinais dos bruxos. Passei anos nisso, continuou Reinaldo. Mantive contato por cartas com os armeiros, alquimistas e magos da época. Cheguei a viajar por quase todo o norte para reunir o que precisava. Meu plano original era levar o projeto de volta para a escola como modelo para as futuras armaduras da Escola do Lobo, mas... Sua voz se perdeu, balançando a cabeça. Vesemir soltou um longo suspiro, a tristeza nublando seu rosto. Se você não tivesse ficado preso aqui, aquela armadura poderia ter feito uma grande diferença para a Escola do Lobo. Talvez não tivéssemos ficado tão desamparados durante a revolta. Ele estava se referindo à tragédia que quase dizimou Caer Morhen. Reinaldo ficou em silêncio por um momento. Então, com um suspiro profundo, deu um tapinha gentil no ombro de Vesemir. Você era aprendiz do Barman, não era? Ele era um grande amigo meu, e você o deixou orgulhoso. Não deve ter sido fácil todos esses anos. Enquanto os bruxos de um lado trocavam lembranças do passado, Lan puxou Chapelle de lado. Cada um encheu sua taça. O Duque de Sintra encarou o sumo sacerdote do Fogo Eterno. Sua expressão era solene. Haverá uma revolta na Redânia em breve. A rigor, talvez seja mais uma rebelião. A primeira frase de Lan fez o rosto de Chapelle mudar drasticamente. Preciso da sua ajuda, Chapelle. Capítulo 452, Renascimento ou Ruína. Uma revolta? Talvez até uma rebelião? E na Redânia, nada menos. Transformado como era, Chapelle quase perdeu o controle de seu disfarce em choque, quase retornando à sua verdadeira forma Doppler. Quão poderosa era a influência da Redânia no norte? Quão forte era o país na realidade? Para simplificar, embora os reinos do norte fossem frequentemente chamados de 4 grandes potências, a força real entre as nações variava consideravelmente.
Caeden podia ter o maior território, mas suas vastas terras eram escassamente povoadas. Governada por alguém como Encelt, um nobre arrogante por excelência, ela até mesmo permitiu a disseminação de ameaças como Soyatael pelo norte. Todos os reis esperavam que Encelt se condenasse por sua própria tolice. Aedir teve a história mais curta. Embora fosse uma potência agrícola, era atrasada em indústria e comércio, e seu exército era relativamente fraco. Na linha do tempo original da invasão nilfgaardiana, foi a primeira grande nação a cair. O rei Demavin III chegou a fugir para Temeria em busca de asilo. Temeria era mais forte que os dois anteriores em termos de economia e indústria militar. Foltestelteltestol foi um dos poucos monarcas verdadeiramente implacáveis e, em certo momento, tornou-se a figura de fato da liderança dos reinos do norte. Mas comparado à Redania, até Temeria parecia um passo atrás. Desde a ascensão do atual monarca, a Redania foi o único país do norte a ver um crescimento constante no poder nacional abrangente. Quando Vizimir II assumiu o trono, a força da Redania era mais ou menos igual à das outras 3 nações. Mas, durante seu reinado, ele governou com diligência e visão, por um lado, financiando generosamente a Academia de Oxenfurt para reunir as mentes mais brilhantes do norte e, por outro, abrindo Novigrad e incentivando o comércio, transformando-a na maior cidade portuária do norte. Embora ambas as cidades tivessem, em graus variados, conquistado status político semi-autônomo, especialmente Novigrad, o talento e a receita tributária que trouxeram impulsionaram substancialmente a força geral da Redania. Isso, por sua vez, beneficiou seus cidadãos, fortaleceu seu exército e até levou ao desenvolvimento da maior agência de inteligência do norte, capaz de monitorar a menor ondulação em toda a região. Pode-se dizer que enquanto os outros 3 reinos ainda estavam presos ao feudalismo medieval, praticando jogos de poder dentro de seus domínios limitados, a Redania já mostrava sinais de um renascimento, talvez até mesmo de uma era do iluminismo. Se Nilfgaard não tivesse interferido do sul, se as coisas tivessem continuado como estavam, a Redania poderia muito bem ter anexado os outros 3 reinos e unificado o norte. Foi por isso que quando Lan disse que Novigrad logo entraria em erupção em tumultos, talvez até mesmo em rebelião aberta, Chapelle ficou completamente atordoado. E Chapelle não tinha motivos para duvidar de Lan. Além da proximidade pessoal, Lan, antes mesmo de completar 20 anos, já havia conquistado um nome em todo o continente. Muitos passaram a reconhecer sua grandeza e entre o povo de Cintra, ele era até mesmo mencionado no mesmo nível dos lendários 3 reis da humanidade que haviam derrubado os impérios élficos. Chapelle confiava implicitamente nas informações de Lan. Ele se levantou de um salto, a voz transbordando de urgência. Lan, quem está mirando em Redania? Espiões nilfgaardianos? O Soyatael? Ou Encelt enlouqueceu de novo? Poderia ser Temeria. Antes que ele pudesse terminar, Lan levantou a mão casualmente. É a própria Redania. Foi como se alguém tivesse lançado um feitiço de petrificação em Chapelle. Ele congelou no lugar. Lan coçou o queixo. Se eu for rigoroso com isso, você pode me adicionar à lista também. Chapelle sentou-se novamente. Ele pegou o copo à sua frente e o virou de uma só vez. Tudo bem então, me diga exatamente o que você está planejando. Lan bateu levemente na mesa com os dedos e então começou a descrever o plano de Felipa em detalhes. O rosto do Doppler mudou de cor num sentido muito literal e físico. Sua expressão se transformava constantemente enquanto ele ouvia, até que finalmente se acalmou. Chapelle soltou um longo suspiro. Um conselheiro real assassinando o rei, seguido por uma feiticeira governando a nação. Vocês não estão apenas mudando a Redania, estão subvertendo toda a estrutura política do norte. Tão cedo, Felipa se tornará a governante de fato da Redania? Será uma mudança monumental tanto para Novigrad quanto para o Fogo Eterno. Ele bateu na testa. Especialmente para mim. Será que uma feiticeira do calibre dela conseguiria ver através do meu disfarce? Você diz que precisa da minha ajuda. Então, o que exatamente você quer que eu faça? Lan olhou para Chapelle, que estava visivelmente perturbado desde que ouviu a notícia, e sorriu. Quero que você assuma o controle total de Novigrad, acenda o fogo eterno em toda a Redania. Após o assassinato de Vizimir II, preciso que você apoie a ascensão de Radovid V e, em seguida, o ensine a se tornar um rei de verdade. Ponto. Quanto a Felipa, não se preocupe. Lan ergueu a taça de vinho, cobrindo a boca com ela. Ela não vai voltar da ilha de Taned. Chapelle estava prestes a encher novamente a xícara de Lan quando sua mão tremeu, derramando vinho em suas roupas. Sua expressão era uma mistura de choque e suspeita. Lan confirmou com um aceno de cabeça. Chapelle ficou em silêncio por um tempo. O que exatamente você está planejando, Lan? Perguntou ele por fim. Com todo respeito, você deve ter notado que não sou um grande político. Meus instintos de Doppler me afetam. Eu realmente desejo a paz. O Chapelle original não passava de um fanático religioso radical. Ele não sabia nada sobre governança, muito menos sobre governar uma nação. Tudo bem. Eu ajudo você, respondeu Lan com uma risadinha suave. Claro. Tudo o que estou fazendo é, em última análise, abrir caminho para Cintra. É abertamente político. Mas você pode ver de outra forma. Ao assumir esta função, estará servindo ao povo de Redania, evitando que uma situação em deterioração se transforme em caos. Você viu a tragédia do Poço do Diabo com os próprios olhos. Posso lhe dizer agora, Radovid um dia se tornará um tirano tão implacável quanto Encelt. E pior ainda, será um tirano racional.
Uma vez no poder, jamais tolerará o estado atual de Novigrad. Mais pessoas morrerão por causa dele. Acredito que se você intervir, poderá ajudar Redânia a atravessar esta tempestade com estabilidade. E não vou negar, tenho ambições ainda maiores pela frente. Mas também quero persegui-las da forma mais pacífica possível, preservando o máximo possível da força do norte para enfrentar os inimigos que nos aguardam. Eu acredito em você, Chapelle. Lan sorriu. Seus olhos âmbar de leão se fixaram em Chapelle. Você acredita em mim? Ninguém sabia quanto tempo havia passado, mas o sol já estava desaparecendo sobre Temple Isle. Lan estava sendo escoltado para fora do escritório por Chapelle. Deixe comigo, Lan, Chapelle prometeu solenemente. Então, relaxando a expressão, perguntou. Então, o que você vai fazer agora? Planeja passar um pouco mais de tempo conhecendo Novigrad? Lan balançou a cabeça. As coisas entre mim e Vizimir II estão um pouco tensas no momento. É melhor não aparecer muito em território redaniano. Além disso, colhi muito mais do que você esperava desta vez, preciso voltar e fazer um balanço adequado. Eles conversavam casualmente enquanto caminhavam em direção à sala de reuniões. Lan pretendia reunir os bruxos, mas, para sua surpresa, havia apenas 2 pessoas dentro da grande sala. Naquela sala enorme, restavam apenas Vesemir e Reinald, os 2 velhos relembrando a história da escola de lobos. O lobo mais velho ainda estava com os olhos marejados, consolado pelo ainda mais velho. Onde estão todos os outros? Ao ouvir passos, Vesemir rapidamente enxugou o canto dos olhos. Os mais jovens são cheios de energia, explicou ele. Depois de ouvir que Kian tentou recrutar dopplers e súcubos para Sintra e foi rejeitado, eles ficaram curiosos e decidiram conferir por si mesmos. Algumas das razões podem ser discutíveis, mas Lan sabia exatamente quem tinha ido ver a súcubo. Dito isso, comparado a quando ele deixou Novigrad pela primeira vez, sua necessidade por essas raças não humanas excepcionalmente talentosas havia diminuído significativamente. O antigo fascínio não existia mais. Eu pego os outros. Mas e o Geralt e a Yennefer? Eles também foram? Eles não se divertiram, disse Vesemir com um sorriso, balançando a cabeça. Mas estamos em Novigrad, afinal, tentações não faltam. Ah, então eles foram a um encontro. Espero que não seja do tipo que termina em uma pousada. Lan esfregou as têmporas. E vocês 2? Vesemir e Reinald trocaram um olhar. Vesemir ainda esperava retornar a Sintra em breve para supervisionar a construção da nova fortaleza dos bruxos. Mesmo que tirasse uma folga, a Condessa Mignolia ainda o aguardava lá. Reinald, por outro lado, estava muito mais curioso sobre o estado atual da Irmandade dos Bruxos. Então, deixarei Geralt e os outros sob seus cuidados. Considere isso uma merecida pausa, disse Lan, virando-se para Chapelle. Quando eles retornarem, peça a Yennefer que use o círculo de teletransporte de ponto fixo aqui para mandá-los de volta para Sintra. Chapelle concordou prontamente, sem hesitar. Capítulo 453. Projetos do passado, armadura para o futuro. Flashes esmeralda brilhantes piscaram e se apagaram. Reinald, visivelmente atordoado, olhou ao redor. Então, como se quisesse verificar algo, instintivamente tocou a cabeça. Nem a menor tontura, isso era uma dádiva para os bruxos que viajavam longas distâncias. Ele observou o local com um olhar atento. Só depois de um instante percebeu que estava diante da fortaleza da escola Griffin, Cair Seren. Não é de se admirar que esta seja a escola Griffin, maravilhou-se Reinald. A arquitetura é algo que nunca sequer consideramos quando construímos Cair Molen. E depois de todos esses anos, o castelo deles ainda está tão bem preservado. Vesemir explicou calmamente a evolução da escola Griffin ao seu lado, fazendo com que a expressão de Reinald mudasse novamente, demonstrando admiração. Enquanto isso, Lan já estava correndo em direção ao laboratório de Mosezak. Ele estava ansioso para começar a reconstruir a armadura de Reinald. Lan estava de olho no equipamento de Reinald há algum tempo. Comparado aos outros da escola de lobos, ele sabia muito melhor o quanto aquela armadura aumentava a eficácia em combate. Em sua vida passada como jogador, cada escola de bruxos tinha seu próprio conjunto de armaduras exclusivo, e as preferências variavam com base na estética. A armadura leve com capuz da escola do gato era elegante e ágil, as longas vestes da escola do urso tinham uma sensação pesada e magistral, e a jaqueta de armadura média da escola do lobo se adequava às sensibilidades modernas. Mas o conjunto que Reinald havia projetado, conhecido como Armadura Lobo Esquecido, havia alcançado um raro consenso entre os jogadores. Era belo em seu poder absoluto. No mínimo superava em muito qualquer um dos conjuntos que Lan havia reunido até então, incluindo o conjunto superior Griffin que ele estava usando no momento. De certo modo, Vesemir não estava errado. Se Reinald tivesse trazido aquela armadura de volta para Cair Molen naquela época, talvez ela pudesse realmente ter revertido, ou pelo menos atrasado, a queda da escola do lobo. Mas infelizmente não houve nenhuma possibilidade. Naquele momento até Ioana, que supervisionava a produção militar em Sintra, fora arrastada para cá por Lan. Embora Sintra já tivesse sido restaurada, Ioana, que chegará como parte dos reforços de Celilege, não retornará às ilhas com os outros, optando por permanecer em Sintra. O clã Tor da Roche não se opôs.
Os Celiligers incentivavam a peregrinação e o aprimoramento da arte, peregrinação e aventura faziam parte de seu romance cultural. Lan ficou mais do que feliz em ter um futuro mestre ferreiro em Sintra, então ele trouxe Ioana para seu sistema de produção militar. Agora a garota de cabelos dourados estava reunida com Reinald, murmurando sobre os esquemas enquanto trocavam suas respectivas técnicas de forja. Do outro lado, Lan tinha acabado de explicar as origens de Reinald para Mosezak, provocando outro suspiro de admiração do druida. Caer-Seren também tinha sua própria forja, disse Mosezak. Já a visitei antes. Graças à vontade do Jin, ela foi restaurada com maestria. Talvez seja a hora de reabri-la. Lan assentiu e lançou um olhar levemente apologético. E isso significa que terei que pedir ainda mais de você. Esta armadura incorpora muita habilidade alquímica. Não sei se podemos integrá-la às nossas técnicas atuais de imbuição ou outros métodos. Mas talvez alguns dos novos processos alquímicos que desenvolvemos possam substituir os antigos para um melhor desempenho. Assim que finalizarmos os procedimentos de mutação secundária, precisarei da sua ajuda para lançar este projeto. Mosezak que deu uma leve batidinha no peito de Lan com o dedo indicador, balançando a cabeça com um sorriso desamparado. Mas então, erguendo o queixo levemente e percebendo o olhar confuso de Lan, o velho druida sorriu com sutil satisfação. Na verdade, disse Mosezak com um sorriso, podemos começar a pesquisar a armadura agora mesmo. O que você quer dizer? Lan perguntou, intrigado a princípio, mas então a compreensão surgiu, e a alegria iluminou seu rosto. Você não estava se perguntando para onde Jerome foi? Mosezak que deu um tapinha no ombro de Lan. O projeto de mutação secundária atingiu um grande avanço. Agora pode ser realizado com segurança em Geralt e nos outros. Mas estamos com escassez de materiais, especialmente ovos de viúva pálida, então Jerome voltou ao laboratório em Toussaint para procurar alguns. Neste momento, ainda não podemos aplicar a mutação a muitas pessoas. A viúva pálida é muito rara, então decidimos iniciar um programa de reprodução em vez de eliminar todo o nosso estoque de uma só vez. Lan assentiu vigorosamente, apoiando totalmente a abordagem de Mosezak. Então, perguntou, supondo que nos atenhamos ao uso sustentável, quantas pessoas poderiam sofrer a mutação secundária neste momento? Provavelmente 2 ou 3 pessoas, estimou Mosezak. Quanto a quem deve ser submetida à mutação, isso cabe à sua irmandade decidir internamente. Lan respirou fundo e não conseguiu evitar rir. Com a mutação secundária e a nova armadura, os bruxos agora podem realmente derrotar vampiros de alto nível. Duque Lannister, antes que Lan pudesse aproveitar totalmente o avanço do experimento de mutação secundária, a voz de Ioana chamou por trás. Ela estava segurando os esquemas da armadura do lobo esquecido, com o rosto vermelho de excitação. Eu confirmei. Os esquemas da escola que você me deu antes seguem a mesma estrutura básica deste. Isso significa que deve ser fácil forjar as versões básicas, sem encantamentos primeiro. Ioana continuou explicando suas ideias com entusiasmo, e por causa das semelhanças entre esses conjuntos de armaduras, eu não apenas reproduzi o conjunto da escola do lobo esquecido exatamente como ele é, mas também consegui desmontá-lo e modificá-lo. Seu discurso ganhou velocidade. Mestres bruxos de outras escolas não precisarão necessariamente usar estilos de armadura que não lhes sejam adequados. Eles ainda podem ganhar aumentos substanciais de poder. Atualmente a Ordem dos Bruxos basicamente reuniu todos os esquemas de design das 5 principais escolas originais. Lan já havia adquirido os diagramas da Escola do Gato e do Lobo em Oxenfurt e na Ilha do Templo, respectivamente. Caer-Seren, naturalmente, trouxe os diagramas completos do Grifo. Os projetos da Escola do Urso foram trazidos pessoalmente por Jed, e o restante dos diagramas da Escola do Lobo foram descobertos por Geralt e os outros em Caer-Mollin, sob a orientação de Lan. Embora nem todos fossem projetos de nível grão-mestre, a filosofia de design de armaduras de cada escola estava totalmente incorporada neles. Mais do que suficiente para Ioana, uma futura grande mestre armeira, assimilar completamente. O sistema de armadura do Witcher era muito diferente das armaduras convencionais encontradas no mundo exterior. Para unidades de combate tradicionais, a blindagem tinha uma única função, defesa. Quanto mais espessa a placa, mais resistente à carga e maior a glória. Armaduras grossas muitas vezes se tornavam herança de família, havia até mesmo armaduras de placas que eram passadas de geração em geração. Avô, pai e neto. A maioria das pessoas continuou a usar armaduras cada vez mais pesadas. Apenas alguns poucos, como os bruxos, ousaram usar armaduras mais leves com o tempo. No desenvolvimento das armaduras de Witcher, a defesa era apenas um fator. Em níveis mais altos, a armadura servia principalmente como base para a inscrição de runas alquímicas, usadas para aprimorar sinais ou outras habilidades específicas de Witcher. Essa era uma filosofia de design totalmente distinta do design de blindagem moderno. E devido aos diferentes estilos de combate entre as escolas, era fundamental combinar a armadura com os hábitos de luta do bruxo. Tomemos, por exemplo, este conjunto do lobo esquecido. Embora fornecesse excelentes melhorias tanto para sinais quanto para combate corpo a corpo, em sua essência era uma armadura média. Seria confortável para as escolas Grifo e Lobo, mas para os bruxos da escola do Gato que preferiam armaduras leves, ou os bruxos da escola do Urso que preferiam armaduras pesadas, usá-lo seria desconfortável. Tanto que os bruxos Gato e Urso preferem abrir mão completamente dos bônus e retornar aos seus conjuntos de armadura originais.
Afinal, o combate não se resume apenas às estatísticas de uma ficha de personagem. Mas agora Ioana estava confiante. Ela conseguiria superar esse problema. Ela não só conseguiu forjar um conjunto de armadura a partir do projeto, perfeitamente adaptado às escolas Griffin e Wolf, como também pôde usá-lo como base para aprimorar completamente os equipamentos das escolas Cat, Viper e Bear. O design do mestre Reinald foi realmente inspirador, acrescentou ela modestamente. Lan imediatamente fez um gesto amplo, nomeando oficialmente Ioana como armeira interna da Ordem dos Bruxos, além de suas funções de supervisionar a produção militar de Cintra. Ele também lhe concedeu acesso a Caer Seren e autorização para extrair livremente de seus recursos. Daquele momento em diante, a forja de Caer Seren passou a pertencer a ela. Observando a jovem mulher corada correndo com as plantas nas mãos ao lado de Reinald, Lan soltou um longo suspiro. O quê? Surpreso? Perguntou uma voz. HM? Lan olhou para Mystique confuso. Surpreso com o quê? Ela tem se dedicado enormemente aos projetos de armaduras de Witcher durante todo esse tempo, mesmo gerenciando a produção diária da Cintra. Então, assim que pôs as mãos em um novo projeto, imediatamente começou a extrapolar melhorias para equipamentos de outras escolas. Mosezak que deu uma risadinha. Mas isso não é tudo que ela é capaz de fazer. Com o nosso apoio em tecnologia alquímica, ela já extrapolou equipamentos baseados nos projetos mais básicos da escola Gato e Urso, com desempenho comparável ao conjunto aprimorado da escola Grifo. Ela fez tanta inovação que estamos confiantes. Mesmo que um dia encontremos os diagramas aprimorados reais para as escolas de gatos e ursos, eles não superariam as versões que ela já teorizou. Sério? Perguntou Lan, visivelmente intrigado. Ele sempre soube que Ioana era talentosa, mas não tinha percebido que ela era tão talentosa. Mosezak que assentiu com um sorriso. A armadura que ela concluiu há poucos dias só terminou os testes com a nossa ajuda. Ainda não tivemos a chance de reportá-la a vocês. O druida suspirou suavemente. Você foi longe e rápido, talvez longe demais e rápido demais. Mas todos estão se esforçando para acompanhar você. Lan sorriu fracamente. Desde a guerra pela retomada do reino, ele vinha correndo sem parar. Somente após um avanço na pesquisa sobre mutação dos bruxos, ele retornou brevemente a Caer Seren para cuidar da mutação de Léo. Depois disso voltou ao Palácio Real de Cintra para tratar de vários assuntos e mal conseguiu descansar. Foi somente quando ouviu falar do avanço de Ioana na fabricação de armaduras que ele percebeu o quão pouca atenção ele dava a assuntos além dos assuntos de Estado. Aproveitando esta rara oportunidade, Lan decidiu usar o momento para entender melhor as diversas iniciativas em andamento, especialmente aquelas fora de Cintra. Capítulo 454. César, Senhor dos Céus. Mosezak vasculhou a mesa de trabalho por um tempo e entregou a Lan um caderno de laboratório. Enquanto Lan o folheava, começou a explicar. Os projetos de pesquisa nos quais você me pediu para trabalhar progrediram bastante. O processo de mutação do bruxo foi concluído com sucesso. Só a mutação secundária ainda precisa de testes no mundo real. Quanto ao seu gigante de gelo e aquele seguidor Berserker Bill, realizei uma série de testes e os treinei há pouco tempo. Mosezak esfregou as têmporas como se estivesse com dor de cabeça. Aquele gigante de gelo não é exatamente o mais inteligente, desperdiçando todo aquele poder mágico de nível fonte. Ainda assim, ele demonstrou uma melhora considerável na geração de nevascas. Bill está em melhor forma diligente e inteligente. Se treinado corretamente, ele pode se tornar um druida competente. Estou planejando contratá-lo como assistente. Lan não teve objeções. Seria uma grande sorte para ele. Deixo tudo a seu critério. Mas o que mais orgulhava Mosezak que não era nenhuma dessas descobertas. Foi a pesquisa abaixo que realmente lhe trouxe orgulho. A simplificação e a popularização das técnicas de imbuição mágica também produziram resultados, explicou Mosezak. Já apliquei os aprimoramentos necessários a todos os conjuntos de armadura do Witcher, até mesmo versões simplificadas dos encantamentos de deflexão de flecha para seus seguidores. Por exemplo, com base nos relatórios de campo de batalha de sua assistente Milva, o encantamento simplificado parece estar funcionando muito bem. Lan assentiu. Seu próprio equipamento também era encantado. Sua armadura trazia deflexão, que ajudava a evitar flechas perdidas, enquanto sua espada longa carregava rasgar, estendendo a lâmina com um fio mágico para aumentar o alcance do ataque. Ainda estou procurando maneiras de simplificar ainda mais o processo de imbuição, continuou Mosezak com um sorriso. Assim que reduzirmos um pouco mais os custos, poderemos adaptar essa tecnologia para aplicações militares. Por exemplo, usando equilíbrio e leveza, poderíamos criar uma força de ataque com blindagem pesada e a mobilidade de uma unidade com blindagem leve. Ao dizer isso, um sorriso misterioso e satisfeito surgiu no rosto de Mosezak. Lan, venha comigo. Grito. No topo de um pico alto coberto de neve, uma sombra negra abriu suas asas, espalhando o gelo abaixo dela enquanto perseguia outra figura que fugia em pânico. Uma violenta batalha aérea começou rapidamente, e terminou com um dos combatentes caindo em direção ao chão. Mas esta não era uma luta mortal entre predador e presa. Pouco antes de atingir o solo, a sombra em queda bateu as asas e se endireitou, voando para longe com um grito de dor. Seu oponente não a perseguiu. Em vez disso, soltou um grito de júbilo em direção ao cânion abaixo, depois se virou e voou de volta para Caer Seren.
Sob a luz do sol, suas sombras revelavam vislumbres de bicos curvos, garras afiadas como navalhas, grandes envergaduras e corpos ágeis, semelhantes aos dos felinos. Eles eram grifos. Uma expressão de surpresa apareceu no rosto de Lan. É isso. Mosezak assentiu. Isso mesmo. É o ovo que você trouxe de Brokilon. Aquele que chocamos depois. É um grifo real. Grifos têm um período juvenil muito curto. 2 anos são suficientes para eles atingirem a adolescência e até mesmo a maturidade precoce. Ele continuará crescendo por um futuro próximo. Mosezak balançou a cabeça levemente. Eu o criei usando os mesmos métodos druídicos que usamos para domar Vivern. No momento ele é completamente obediente a mim, Jerome, Keldar e alguns outros. Com sua visão aguçada, o grifo real avistou Mosezak rapidamente. Ao pousar, imediatamente abaixou sua cabeça majestosa em sua palma, aninhando-se como uma criança em busca de carinho. Esta fera, que combinava as características dos governantes do céu e da terra, havia se tornado verdadeiramente majestosa. Entre todas as subespécies de grifos, os grifos reais já eram os mais impressionantes visualmente, e este havia sido criado com muito cuidado por druidas e bruxos. Não só seu tamanho já ultrapassava em muito de seus semelhantes, como sua plumagem brilhava tanto que parecia que a luz do sol fluía por cada fio. Quando abria suas asas nas montanhas nevadas sob o sol, de longe parecia uma explosão de luz brilhante planando decididamente pelo céu. Lan estendeu a mão cautelosamente em direção ao grifo real. A princípio, ele pareceu um pouco cauteloso, mas as memórias profundamente gravadas em sua mente foram rapidamente despertadas. Ele ainda se lembrava de que Lan o ajudara a chocar seu ovo. Logo, o grifo real relaxou sua guarda, embora ainda demonstrasse maior afeição pelo druida. Grifos são solitários e agressivos por natureza, mas com o nosso treinamento, seus hábitos mudaram um pouco, disse Mosezak, sorrindo orgulhosamente. Ele é muito apegado a nós, mas também adora invadir os territórios de outros grifos nas montanhas Asa do Dragão para desafiá-los. Após reivindicar a vitória, ele recua imediatamente. Não tem rivais em toda a área de distribuição de Dragonvin. E graças a ele, mapeamos os locais de nidificação de quase todos os grifos daquelas montanhas. Lan ergueu uma sobrancelha. Você está planejando usá-lo para subjugar todos os grifos das montanhas? Para ser honesto, Lan não tinha mais muito interesse no Royal Griffin. Quando ele só tinha Vento Negro, ele ansiava por grifos como feras voadoras. Mas agora seus seguidores estavam cada vez mais fortes, incluindo até dragões, o ápice do poder aéreo. A menos, é claro, que ele não estivesse lidando com um grifo, mas com um grupo de grifos. Ou melhor, um corpo de cavalaria Griffin. Mosezak sorriu e assentiu, depois balançou a cabeça. Os grifos adultos nas montanhas já têm instintos profundamente arraigados. Eles preferem ser mortos por este jovem a se submeter a ele. Ao dizer isso, Mosezak coçou o pescoço do grifo real. Como um gato gigante, ele ronronou satisfeito, rolou e mostrou a barriga. Mas podemos criar mais grifos jovens, como este. Mosezak deu um tapinha na cabeça do grifo real. O antigo teste de iniciação da escola de grifos, o teste da montanha. Exigia que os aprendizes se esgueirassem até a área dos fundos e roubassem um ovo de grifo, mas esses ovos sempre foram usados para materiais alquímicos. Bruxos nunca pensaram em chocá-los. Nesse momento, o druida deu um sorriso modesto. Isso porque eles não sabiam como domar grifos. Mas esse não é mais o caso. Depois de conversar com Jerome e os outros, decidimos que quando treinarmos novos aprendizes no futuro, também os faremos criar grifos. Desenvolveremos uma geração de grifos com laços familiares e sociáveis. E este aqui, Mosezak gesticulou para a fera imponente ao seu lado, se tornará o líder de todos os futuros grifos. O que você acha, Lan? Contra o que Lan poderia se opor? Que reclamação ele poderia ter sobre a primeira unidade de combate aéreo do continente? Melhor ainda, ele era o único no continente capaz de desenvolver tal força, nem mesmo os outros druidas de Celilege conseguiram. Porque apenas bruxos, cujos sentidos, equilíbrio e reflexos haviam sido aprimorados além dos limites humanos, tinham alguma esperança de montar um grifo em batalha. Somente bruxos podiam se tornar verdadeiros cavaleiros grifos, e não apenas guerreiros que montam grifos. Assim como a diferença entre um cavaleiro tradicional e um simples soldado de infantaria a cavalo. Lan estava realmente ansioso para ver que tipo de glória tal unidade alcançaria um dia. E a ideia de que contratar o líder do grifo real poderia lhe dar o comando sobre toda a espécie de grifos, bem, isso agradava perfeitamente a Lan. Não era a primeira vez que ele considerava a possibilidade de contratar o líder de um monstro de grupo para comandar todo o grupo. Mas monstros poderosos tendiam a ser solitários por natureza. Os que viviam em grupos eram coisas como afogadores ou carniçais, criaturas fracas que podiam ser exterminadas com um único sinal. Que utilidade ele teria para um contrato como aquele? Agora, porém, com monstros poderosos, sociais e criados artificialmente. Nem mesmo Lan havia imaginado tal possibilidade antes. O bom e velho Mosezak, confiável como sempre. Mesmo com uma agenda lotada de projetos em mãos, ele ainda conseguia encontrar novos para trabalhar. Infelizmente, Lan já havia gasto seu último ponto de habilidade restante para salvar Reinald. Ainda assim, não importava muito. No ritmo em que seus seguidores estavam ganhando experiência, Lan logo subiria de nível. Enquanto isso, ele poderia passar esse período criando laços com o há muito negligenciado Grifo Real, o que também lhe pouparia algum custo de experiência quando chegasse a hora de formalizar um contrato.
Olhando para o grifo real acariciando sua perna como um gato gigante, Lan ficou maravilhado com a maestria dos druidas em domar feras, apenas para de repente, ouvir a voz de Mosezak ao seu lado. Dê um nome a isso, Lan. Lan piscou. Ainda não tem um? Já está tão crescido. O velho druida balançou a cabeça. Ele foi criado para você. Naturalmente você é quem deve dar o nome. Você também precisará passar mais tempo com ele. Vou te ensinar algumas técnicas de domesticação para que ele aprenda a obedecer aos seus comandos. Justo. Lan pensou por um momento, e sua mente evocou uma imagem do grifo real liderando uma legião de grifos que escurecia o céu. Enquanto ele passava a mão reverentemente pela crina marrom dourada do animal, uma ideia se formou. Já decidi. Vou chamá-lo de César. E assim, o plano para estabelecer um corpo de cavaleiros grifos foi oficialmente definido. A partir de então, os aprendizes de bruxo também passariam pelo treinamento grifo como parte de sua educação. Ao mesmo tempo, Mosezak intensificaria seu trabalho no refinamento de técnicas leves de imbuição mágica para armaduras pesadas, a fim de se adaptar aos limites de peso das tropas aéreas. Lan também destinou um fundo especial a Caer Seren para a construção de câmaras de incubação de grifos em larga escala e áreas de nidificação, tudo a ser supervisionado por Mosezak. No entanto, tio Mosezak, você sabe sobre Blackvin? Você quer dizer seu cavalo, aquele que sofreu mutação de Witcher? É esse mesmo. O que tem? Você acha que é possível ensiná-lo a conjurar sinais? Ou talvez até mesmo submetê-lo a uma segunda mutação? Lan, vamos nos concentrar em realizar as segundas mutações em humanos primeiro. Ponto justo. Suspirar. E quanto ao César? Você acha que poderíamos realizar uma mutação inicial de bruxo nele, como fizemos com Blackvin? Nossa tecnologia atual permite a mutação de monstros? Flan. Capítulo 455. Sangue, aço e seleção. Pontos brilhantes de luz brilharam no salão de Caer Seren quando Kian, Gaetan e Aiden emergiram do teletransporte. Gaetan e Aiden, intrigados pela experiência da habilidade de teletransporte, ficaram animados ao perceber que ela não causava nenhuma tontura. Kian deu um passo à frente com um sorriso e abraçou Lan. Após a missão de resgatar Reinaldo em Novigrad, Kian permaneceu na cidade. Por um lado, ele continuou seus esforços para trazer reconhecimento e honra aos bruxos no coração dos reinos do norte. Por outro, Chapelle ainda precisava de um aliado experiente e poderoso ao seu lado. Afinal, Chapelle logo estaria envolvido em algumas operações importantes. Ao mesmo tempo, Lan não tinha intenção de desistir de Novigrad, uma fonte tão rica de experiência. Todos os seguidores vinculados ao sistema podiam compartilhar passivamente pontos de experiência com Lan derrotando inimigos e completando contratos. Como primeiro bruxo seguidor contratado de Lan, Kian havia sido uma de suas principais fontes de XP. Lan pretendia manter esse modelo, contratando mais bruxos ou seguidores com alta capacidade de combate, designando-os para grandes cidades e fazendo com que concluíssem vários contratos locais para continuar canalizando experiência de volta para ele. No momento, isso incluía não apenas Kian, mas também Levin, que gerenciava Brokilon, House e Milva durante seu tempo livre das tarefas de escolta. Todos operando sob esse acordo. Era fácil imaginar um futuro em que Lan comandaria uma força cada vez maior de seguidores, tanto que mesmo descansando no Palácio Real de Sintra, ele ainda estaria subindo de nível. Mas hoje, Kian e os outros 3 gatos foram convocados para Caer Seren para participar de um conselho de bruxos. Assim que as portas se abriram, o som de conversas inundou seus ouvidos instantaneamente. Os grifos, lobos, víboras e ursos já haviam se reunido, e até Colgrin e as outras 2 víboras haviam sido temporariamente chamados de volta da distante Caeden. Com Lan representando os leões e a chegada dos 3 gatos, todos os membros da ordem finalmente se reuniram novamente pela primeira vez desde sua fundação. O tópico da discussão: quem passaria pela próxima rodada de mutações secundárias? Recentemente coletei mais alguns materiais, preenchendo algumas lacunas, disse Mosezak com uma leve tosse. Considerando a perda e o desperdício esperados, agora temos o suficiente para 3 bruxos completarem a mutação secundária. Como druida supervisionando o processo, Mosezak deu o tom, dando início oficial à disputa pelas vagas limitadas. Ainda assim, por mais intensa que fosse a competição, os bruxos eram pragmáticos. Fatores como antiguidade ou idade foram rapidamente deixados de lado. Após uma breve discussão, chegaram a um consenso. Quem for mais forte tem prioridade na mutação. Afinal, a mutação secundária tinha como objetivo aumentar a força, então fazia sentido obter o máximo retorno sobre o investimento. Jerome e Lan, os 2 bruxos já muito acima dos demais, recuaram imediatamente. Eles já haviam passado por suas próprias mutações secundárias. Aliás, foi justamente a força que demonstraram que fez os outros cobiçarem o processo com tanta ferocidade. Depois deles, Vesemir, Reinaldo e Keldar, os 3 mais velhos, também se afastaram, cedendo suas chances à geração mais jovem. Os bruxos restantes rapidamente conversaram e então simplesmente levaram todo o processo para o campo de treinamento atrás da fortaleza. Em meio ao vento e à neve, uma violenta briga começou. Aço colidiu freneticamente, placas voaram por toda parte, feitiços de fogo e tempestade de vento colidiram, e de vez em quando, um grito dramático ecoou no caos. Não era difícil imaginar que alguns deles pudessem estar aproveitando a oportunidade para resolver antigas rixas. Vários tiveram suas armaduras cortadas, com Lambert sofrendo de longe a pior parte.
Isso não conta. Estou fora do meu jogo hoje, gritou Lambert, limpando o sangue do nariz, ainda desafiador apesar da surra. Vesemir soltou um longo suspiro, cobriu os olhos e se virou para voltar para dentro. Uma rodada não foi suficiente? Então lute outra. Continue até que os vencedores sejam incontestáveis e os perdedores não tenham escolha a não ser aceitar o resultado. Isso continuou por vários dias, e quando a poeira finalmente baixou excluindo Lan, Jerome e os 3 anciãos, a geração mais jovem estava claramente classificada. Nível superior. Jed da escola do urso e Leto da escola da víbora. O primeiro era um bruxo lendário que certa vez esfaqueou quase todos os monstros das ilhas, exceto o gigante de gelo, enquanto cantava e bebia cerveja. O segundo era um mentor com nível de liderança que vinha mobilizando e reorganizando a escola víbora por todo o sul. Ambos já estavam muito à frente dos demais. A rigor, porém, aqueles 2 não faziam exatamente parte da geração mais jovem, eram mais como veteranos de meia geração. Isso também significava que haviam acumulado muito mais experiência em combate e domínio sobre sinais. E como nenhum deles conseguia superar o outro sem se esforçar ao máximo, ambos estavam igualmente classificados no topo. Segundo nível, Geralt e Eskel da escola do lobo, Kian da escola do gato e Coin da escola do grifo. Geralt estava destinado a se tornar um bruxo lendário. Tendo conhecido Lan desde cedo, frequentemente treinava com ele para aprimorar sua esgrima e proteger Ciri, sua filha da surpresa. Ao adotar técnicas de outras escolas, seu crescimento foi o mais rápido entre todas. A posição de Kian foi um tanto surpreendente, mas ele havia recebido melhorias substanciais do sistema de seguidores de Lan, ganhando vários níveis. Publicamente, isso era atribuído ao poder do sangue ancião. Coin, por outro lado, superou os demais não por sua força bruta, mas graças ao seu poder superior de sinal. Nesse estágio, a maioria tinha habilidades de espada e condicionamento físico semelhantes, então qualquer força única dava uma vantagem. Eskel se destacava pela consistência. Sua esgrima era comedida, sem agressividade. Seus sinais não eram avassaladores, mas sim habilmente manejados. Sua intuição de combate era aguçada, mas lhe faltava uma característica particularmente marcante, e assim acabou se tornando o guardião do segundo nível. O terceiro nível incluía o restante. Lambert da escola do lobo, Aiden e Gaetan da escola do gato, e Colgrin, Alques e Serrit da escola da víbora. Mas novamente é difícil julgar sem uma luta até a morte. Os vipers, com exceção de Leto, eram todos mais especializados em assassinatos e tinham dificuldades em combate aberto. Enquanto isso, o desempenho dos Cats sempre foi um pouco exagerado. Eles se destacavam em lutar contra humanos. Se as classificações fossem baseadas apenas em resultados de caça a monstros, suas posições provavelmente cairiam. E assim essa primeira classificação oficial de poder da Ordem dos Bruxos, um tanto apressadamente organizada e executada de forma um tanto desordenada, chegou ao fim. Ninguém esperava que houvesse uma segunda vez. Bruxos não eram caçadores de glória por natureza. Claro, eles lutavam de vez em quando, mas se atacando por vários dias só para entrar no ranking, não era algo que lhes interessasse nem um pouco. Isso se devia apenas ao fato de a mutação secundária ser incrivelmente tentadora, e a força avassaladora de Lan e Jerome ser a prova de seus benefícios. Mesmo que tivessem vantagens únicas, sangue ancião em um caso, afinidade mágica inata no outro, o aumento de poder da mutação em si era inegável. Em teoria, após essa classificação, os slots de mutação deveriam ter sido definidos, Jed e Leto do primeiro nível, e Geralt do segundo. Mas no final, após uma série de discussões, vários deles voluntariamente desistiram de seus lugares. Coin apontou para si mesmo, olhando para Jed. Você está me dando a vaga? O homem do tamanho de um urso riu e assentiu, completamente despreocupado. Na verdade, tudo se resumia ao objetivo original, maximizar os ganhos. Inicialmente, classificar todos por registros de batalha deveria ter sido suficiente. Mas então, um novo fator foi introduzido, um que ninguém havia considerado. A armadura do lobo esquecido, trazida de volta por Reynald. Jed disse com um sorriso, Lan logo estará indo para a Ilha Tanned, certo? Ele vai lidar com magos, exércitos, e talvez até com a caçada selvagem. Então, precisamos aumentar nossa força o mais rápido possível. Lobo esquecido, é uma armadura média. Se alguém usar isso e passar pela mutação secundária, é aí que veremos os maiores ganhos em combate. Jed balançou a cabeça. Mas eu uso armadura pesada. Ioana ainda precisa de tempo para modificar os esquemas para mim. Não tem como eu estar pronta antes da cúpula de Tanned. Coin abriu a boca para argumentar, mas Jed se adiantou, dando-lhe um tapinha enorme no ombro. Não estou sendo arrogante, minha força é suficiente por enquanto. Mas você, Coin, não quer vingança, disse Jed lentamente. Ouvi dizer que viu Gefortes, aquele que quebrou seu braço e sua perna, estará naquele cume. Você realmente não quer ser você a matá-lo? Coin ficou em silêncio. Por outro lado, Kian apenas deu de ombros e se retirou voluntariamente da competição, como um gato de armadura leve. Afinal, só em força, ele estava acima de Coin. E assim, a seleção final para a primeira rodada de mutações secundárias foi ajustada mais uma vez. Os 3 finalistas foram Leto, Geralt e Coin. Capítulo 456. A estrada para Tanned começa. Cair Seren dentro do laboratório. Sob a supervisão de Mosezak, os 3 bruxos se despiram, ficando apenas com as cuecas. Continue, disse Yennefer com uma risada fria enquanto ajudava no processo. Não sobrou nem um pedacinho.
Geralt deu de ombros com indiferença. Leto retribuiu o sorriso e não hesitou nem um pouco. Apenas Coin se moveu com visível relutância. Kian, olhando para o trio de homens quase nus, inclinou-se para Gerd Colgrin. O Leto não é mesmo da escola de ursos? Olha esses braços, essas coxas e essa terceira perna. Como diabos a escola de víboras treinou alguém assim? Não parece muito, furtivo. Colgrin lançou-lhe um olhar de soslaio. Você não entenderia. Gerd simplesmente balançou a cabeça para Kian em silenciosa resignação. Lan observou os três entrarem nas cápsulas de incubação semimetálicas e se virou para Mosezak. Quanto tempo levará o processo? Mosezak ordenou que Bill inserisse vários tubos de injeção nos corpos dos bruxos e, em seguida, instruiu Yennefer a preparar os mutagênicos. Só depois respondeu a Lan. Não sei por que você achou que isso seria rápido. É verdade que é mais fácil do que a primeira mutação de bruxo. O druida balançou a cabeça. Mas por segurança e estabilidade, eles precisarão permanecer nas cápsulas por pelo menos uma semana. E depois da mutação, ainda precisarão passar por várias rodadas de testes comigo e treinar com Jerome para se familiarizarem com seus novos poderes. Mas não se preocupe. Tudo estará pronto antes da cúpula da Ilha Tanned. Até lá, teremos 3 bruxos de elite totalmente mutantes. Lan assentiu. Perto dali, Keldar e Jerome também começaram a ajudar com os preparativos finais. À medida que os agentes mutagênicos inundavam os tubos de borracha, as 3 figuras lá dentro ficaram ocultas. No entanto, todos os presentes conseguiam sentir. Aquelas cápsulas de incubação de metal haviam se transformado em algo como grandes casulos. E no dia em que eles finalmente emergiram, o mundo entenderia o que a palavra bruxo realmente significava. A propósito, quando você planeja ir para a Ilha Tanned? Mosezak perguntou de repente. No próximo dia ou 2. Tão cedo assim? Lan assentiu. Quero fazer uma parada em Vizima para visitar Foltestelteltestel, então preciso sair cedo. Eu também vou para Temeria. Quero ir para a Ilha Tanned, Palácio Real de Sintra, Câmara de Estudos. Ciri pulou na mesa de Lan, inclinou-se para a frente e bateu com as 2 mãos nos documentos espalhados à sua frente. O movimento fez com que sua cintura bem definida se inclinasse para a frente, enquanto seu traseiro se erguia dramaticamente para se equilibrar. Seu vestido justo e elegante quase se rasgou com a mudança repentina. Lan, com sua atenção apurada aos detalhes, imediatamente se concentrou. Quando você começou a usar vestidos assim? Não fica estranho? Os cabelos grisalhos de Ciri esvoaçavam enquanto ela o encarava ferozmente. Vou para Temeria. Vou para a Ilha Tanned. O Duque e a Rainha de Sintra não podem estar ausentes ao mesmo tempo. Um de nós precisa ficar, disse Lan, gesticulando em direção às enormes pilhas de papelada sobre as mesas de ambos. Ele ergueu as mãos em resignação. Além disso, eu já te disse o quão perigoso o cume de Tanned será. Assim que a luta começar, terei que pedir ao meu professor para te mandar de volta para cair serem com antecedência, antes que a caçada selvagem descubra sua localização. Lan deu-lhe um leve tapa na cabeça, interrompendo-a. Se você sequer pensar em dizer algo como estou forte agora, não tenho medo do perigo ou da caçada selvagem, eu mesmo o jogarei em cair serem agora mesmo. A cabeça de Ciri foi puxada para baixo pela força repentina, quase atingindo o peito e a barriga de Lan. A parte inferior do seu corpo perdeu o equilíbrio com o ataque surpresa, e ela caiu com força sobre a mesa. O vestido justo que ela usava fazia um som perigosamente tenso. No segundo seguinte, Ciri estendeu as 2 mãos, enviando uma onda caótica de energia mágica pela sala. Documentos irromperam no ar, rodopiando como uma tempestade e obscurecendo completamente a visão de Lan. Quando Duque Lannister se dissipou da agitação do rosto, tudo o que viu foi a porta ainda se abrindo, e lá fora, o som de guarda saudando a figura em retirada. Majestade. Lan balançou a cabeça. Nem um pingo de graça régia. Enquanto falava, ele instintivamente esfregou a palma da mão e sentiu um aroma persistente de lírio do vale e rosa branca. Sua mente involuntariamente imaginou o vestido justo, e a figura graciosa por baixo dele. Lan soltou uma risada curta. Não é de se admirar que ela de repente tenha começado a usar vestidos. Ela está crescendo. Lá fora no corredor, Ciri saiu furiosa pelo corredor, cada pisada ameaçando quebrar os ladrilhos de pedra sob seus pés. Então, como se um pensamento a tivesse atingido de repente, ela girou como uma rajada de vento. E toque, toque, 2 batidas fortes na porta. Ao mesmo tempo em que uma voz lá dentro respondeu, entre Ciri e rompeu no quarto. Tris olhou surpresa para o turbilhão que era Ciri. Uma dúzia de pensamentos passou por sua mente num piscar de olhos. Se fosse Geralt ou Yennefer, você não teria vindo até mim, disse a feiticeira com um sorriso cúmplice. Então, estamos falando de Lan de novo, não é? Ciri torceu o nariz, os olhos examinando a mala aberta na cama de Tris. Dentro havia roupas cuidadosamente dobradas, poções organizadas e várias pedras e cristais encantados. Tris foi escolhida para acompanhar Lan. Ela já havia servido como conselheira real em Temeria, o que a tornava uma ligação ideal. Temeria, você tinha uma colega lá, né? Keira Metz? E a princesa se chama Ada. Isso mesmo. E a Ilha Tanned está cheia de feiticeiras, não é? Todas lindas, e meio provocantes. Tris bateu no lábio com o dedo indicador. Eles preferem chamar de moda expressiva, ponto. Ciri fechou a porta sem dizer uma palavra, respirou fundo e sentou-se na cama de Tris. Sua expressão ficou séria. Tris, enquanto você estiver aí, fique de olho em Lan. Nome, Jarry.
De onde você é? Eu. Pense bem antes de responder. Jed estreitou os olhos levemente enquanto encarava o garoto magro e hesitante à sua frente. Os subsídios que Lan havia oferecido aos bruxos eram simplesmente generosos demais. Como resultado, os jovens de toda Cintra vinham lotando a capital ultimamente, e até mesmo muitos de países vizinhos vinham tentar a sorte. Com um raro tempo livre recentemente, Jed deu um passeio tranquilo perto da nova sede da Ordem. Por acaso, notou o escritório de recrutamento de bruxos registrando candidatos. Motivado pela curiosidade, decidiu dar uma olhada. Jarry não ousou encarar o homem à sua frente, uma figura tão grande quanto um urso, com pupilas penetrantes de um âmbar. Não demorou muito para que a multidão próxima reconhecesse quem era Jed, e murmúrios de excitação surgiram. Esse é o capitão dos guerrilheiros do mar, Mestre Jed, o urso do mar. Ouvi dizer que nenhuma besta pesada consegue perfurar a pele dele, e quando ele ataca, é como uma onda gigante atingindo o inimigo. Olha esses braços, essas pernas e essas cicatrizes gloriosas. É assim que um verdadeiro guerreiro deve ser. Onde será que está o capitão da guerrilha da floresta? Mestre Leto, a anaconda da floresta? Dizem que ele é o único cujo tamanho pode rivalizar com o do Mestre Jed. Se eu me tornar um bruxo, poderei acabar como o Mestre Jed? A admiração dos Cintrans pelos bruxos era inconfundível. Jed coçou a cabeça. Ele achava que o tratamento recebido em Celillige já era excepcional, mas parecia que Cintra o havia levado a outro nível. Ele ainda não havia se acostumado. Recuperando o equilíbrio, ele olhou mais uma vez para o jovem à sua frente, aparentando ter cerca de 15 anos. Você não parece ser de família pobre, observou Jed, olhando as roupas limpas do rapaz. Suas mãos não parecem ter segurado uma espada, parecem mais acostumadas a segurar uma pena. Mãos limpas são raras em Cintra hoje em dia. Responda com sinceridade, garoto. Isso aqui não é lugar para brincadeiras. O jovem respirou fundo, ainda hesitante. A demora causou uma onda de impaciência entre os outros que aguardavam na fila, e Jed teve que latir algumas ordens ríspidas para acalmar a multidão. Meu nome é Jarry. Essa parte é verdade, Jarry finalmente disse em voz baixa. Sou de Elander. Elander era um ducado vassalo de Temeria. Mas esse não era o problema. Jed estudou Jarry atentamente. Pelo que eu sei, o templo de Melitele também fica em Elander. Com essa sua constituição frágil, você não seria um aprendiz lá, seria? Como Jed havia adivinhado, Jarry revelou sua formação. Sou um escriba em treinamento no templo. Sei ler e escrever. Estudei caligrafia, conheço runas antigas e sou fluente na língua anciã. Um rapaz promissor, disse Jed, dando um tapinha no ombro do escrivão e fazendo sinal para que ele riscasse o nome de Jarry da lista. Seu destino é ser padre ou erudito, não bruxo. Mestre, por favor, me escute, implorou Jarry. Quando Nilfgaard invadiu, eu queria me juntar às forças voluntárias temerianas. Mas a guerra terminou rápido demais. Mesmo assim, acredite em mim. Tenho certeza de que Nilfgaard retornará. É assim que a lógica da guerra se desenrola ao longo do tempo. Quando os inimigos pisam em nossas terras, quando a pátria está ameaçada, ninguém pode ficar de braços cruzados. O tom hesitante do jovem subitamente se tornou firme. E bruxos, eu quero me tornar um daqueles que protegem o norte como os mestres como o Duque Lannister. Mais um jovem inspirado pelo nome do Leão do Norte, ao que parecia. Jed esfregou as têmporas. A fama de Lan nos reinos do norte estava claramente crescendo. Capítulo 457. O caminho para Vizima. Espere um minuto. Acho que Geralt me contou uma vez que passou um tempo no templo de Melitele na juventude. Você já ouviu falar desse nome? Você não o conhece, não é? Perguntou Jed. O mestre Geralt ainda não havia chegado ao templo quando eu me juntei, disse Jarry com a reverência em seus olhos se aprofundando. Mas a madre Nenek falava dele com frequência, e eu já ouvi muitas canções e poemas do mestre Jaskier sobre ele. Nenek era a alta sacerdotisa do templo de Melitele. Dizia-se que ela fora mentora de Geralt em sua juventude, e até mesmo cuidara de seus ferimentos mais de uma vez. Geralt falava dela com frequência enquanto bebia com outros bruxos, sempre com o maior respeito. Quanto a esse garoto? Parece que não foi só o Leão do Norte que deixou uma impressão nele, o Lobo Branco claramente teve uma participação nisso também. Jed balançou a cabeça. Com uma das mãos, agarrou Jarry pelo colarinho e o içou como um saco de farinha. Havia chegado recentemente uma caravana de mercadores de Temeria, o garoto provavelmente havia se esgueirado com eles. Hora de expulsá-lo de volta. Não era assim que os bruxos aceitavam aprendizes. Se o pior acontecesse, ele deixaria Geralt lidar com a situação assim que saísse da cápsula de cultivo. Atrás de Jed, a multidão não se dispersou após a breve interrupção. Pelo contrário, sua breve aparição deixou a multidão ainda mais animada. Mais garotos adolescentes, ou até mais jovens, avançaram em direção ao cartório, alguns arrastados por pais ansiosos. Entre eles, muitos um dia carregariam espadas gêmeas nas costas, lutando para proteger a humanidade. Brilhante! A espada de prata com cabeça de leão deslizou para fora da bainha e com o impulso de sua montaria galopante, House cortou o gol à sua frente ao meio. Ele ajustou sua postura, a insígnia da cabeça de leão em seu peito brilhando a cada batida de seu movimento. Com o impulso firme da sela, ele se lançou no ar. Um poderoso golpe descendente o lançou direto para o grupo restante de Ghouls. Recebendo vários golpes de garras de frente graças à sua armadura espessa, ele se esquivou de alguns golpes direcionados aos olhos e à garganta. Um giro, uma torção da cintura e um golpe amplo com o cotovelo e o braço. Giro. Svi.
3 carniçais foram abatidos como vegetais. Peito, tripas, costas, sangue espirrou como chuva. Um círculo. Depois 2. No terceiro giro, House finalmente perdeu o equilíbrio e não conseguiu manter a postura. Abandonou a postura completamente e simplesmente se deixou cair, rolando no chão para escapar da briga. E zzzt. 2 ghouls do tamanho de criança soltaram gritos estridentes e avançaram em direção à casa caída, apenas para serem interceptados por uma espada longa com ponta de falcão por trás, que os apunhalou em uma rápida série de estocadas. A julgar pela precisão fluida, o estilo do espadachim era ainda mais adequado para matar monstros do que o próprio House, forjado no campo de batalha. House ergueu os olhos e viu Léo, ainda um rapaz, sorrindo para ele. A insígnia do grifo em seu peito brilhava de orgulho. Antes que House pudesse dizer qualquer coisa, uma saraivada de flechas cortou as fendas ao redor deles como fios de bordado. Uma flecha após a outra, implacável e rápida como uma tempestade, abatendo o resto dos ghouls em um instante. Milva! House gritou em protesto. A arqueira não disse nada, apenas levantou uma sobrancelha presunçosamente e então cutucou seu cavalo um passo para trás, revelando lã atrás dela, com o rosto numa expressão sombria. Um olhar para aquele rosto e House imediatamente abaixou a cabeça, sentindo-se tomado pela culpa. Nessa expedição a temeria, Lan não avançou às cegas. Como parte do treinamento de seu grupo, ele deliberadamente limpou vários ninhos de monstros ao longo do caminho, conquistando a gratidão dos aldeões vizinhos no processo. O grupo de caça atual incluía, além do próprio Lan, House, Léo e Milva, que havia completado sua mutação recentemente. Tanto Milva quanto House receberam um medalhão em forma de cabeça de leão de lã, tornando-se parte da recém-criada Escola do Leão. Léo, no entanto, manteve sua filiação à Escola do Grifo, tanto para preencher o vazio deixado pela saída de lã, quanto porque fora criado e orientado por Keldar e Jerome. Havia sentimento envolvido. Dito isso, assim que Lan anunciou sua jornada, os 2 velhos grifins prontamente deixaram Léo com ele, considerando-a a prova de montanha do jovem. Agora, Lan estava diante de seu escudeiro e Júnior com um olhar severo. Já eliminamos monstros suficientes ao longo desta rota. Por que seu estilo de luta não mudou nada? House, é assim que você usa a dança da espada? Girando até cair. Se você não consegue matar o inimigo, está esperando se matar, você é um leão, não um gato. O escudeiro abaixou a cabeça. E você, Léo, continuou Lan com um tom implacável. As lutas de casa têm um estilo desesperado e calejado pela batalha. Tudo bem, eu não me importo. Mas você é um bruxo com treinamento tradicional. Então por que está lutando como se não se importasse com a sua vida? Só porque alguém está te protegendo. Você não se dá o trabalho de deixar um refúgio? E onde estão seus signos? Você é um grifo. O jovem também abaixou a cabeça envergonhado. E depois tem você, Milva. A arqueira levantou a cabeça, seus olhos brilhando de expectativa. Lan fez uma pausa. Continue fazendo o que está fazendo. Não aprenda com eles. Sim, meu senhor Duque, ela respondeu secamente. O restante da guarda naturalmente se voltou para os cadáveres dos carniçais, começando a esfolá-los, coletar agentes mutagênicos e materiais biológicos. Alguns trabalharam lado a lado, explorando habilmente o ninho próximo. Lan aproveitou o momento para deixar o esquadrão descansar e deu de beber a Blackvin. O corcel, ainda descontente, cutucou seu mestre com a cabeça. Ele já havia tentado várias vezes entrar na briga sozinho, mas Lan o conteve firmemente, priorizando o treinamento do esquadrão. A que distância estamos de Vizima? Ao ouvir seu senhor falar, House levantou rapidamente a cabeça. Já cruzamos o Vale de Ismena. Nesse ritmo devemos chegar ao anoitecer. Lan assentiu. Finalmente algo útil. House suspirou de alívio, esperando que o Duque esquecesse o quão imprudentemente lutara antes. Ele sabia que andava confiante demais ultimamente. Seu aumento repentino de força tornará suas táticas perigosamente agressivas. Casa. Sim, senhor. O escudeiro endireitou-se imediatamente esperando outra bronca. Mas em vez disso, ele ouviu a voz divertida do Duque. Você faz 18 anos este ano, não é? Sim, eu sou. Ótimo. Lan assentiu. Então é hora de você encontrar uma esposa. Meu senhor, acontece que o tio Mosezak está planejando confirmar a capacidade reprodutiva dos novos bruxos. Lan falou em tom solene, como se estivesse dando uma ordem oficial. Quero que você leve este assunto a sério. Até recentemente a ideia de que novos bruxos poderiam não ser isolados reprodutivamente uns dos outros, ou dos humanos, era apenas especulação. Acreditava-se que bruxos homens e mulheres ainda pudessem se reproduzir. Mas quando Ada engravidou do filho de Lan, tudo mudou. Mosezak propôs uma hipótese ousada. Se os bruxos que sofreram mutações semelhantes às de Lan pudessem se reproduzir, eles não seriam mais diferentes dos humanos comuns. E qualquer hipótese precisava ser testada. Vendo a expressão mortificada de House, Lan lutou para conter uma risada. Mas interiormente ele pensava em algo mais profundo. Aqueles escudeiros que o haviam seguido batalha após batalha fizeram do empunhar a espada por ele o propósito de suas vidas. Eles poderiam se tratar como meros instrumentos a serviço dele, mas Lan não podia aceitar tamanha lealdade sem dar algo em troca. Mesmo que não pedissem, ele garantiria que recebessem o que mereciam, títulos, riqueza, casamento. E justamente quando esse pensamento lhe passou pela cabeça, Lan se virou e viu Milva novamente, os olhos brilhando. E atrás dela, Tris, observando em silêncio pensativo. Crepúsculo.
A luz dourada do sol se derramava sobre as margens do lago Vizima. Vizima, capital de Temeria, também era uma cidade portuária movimentada, localizada em um importante cruzamento comercial. Navios mercantes atracavam, tripulações gritavam enquanto descarregavam suas cargas. Mas suas vozes de repente silenciaram. Uma procissão passava lentamente silenciosa, mas muito mais imponente do que todo o barulho à sua frente. Eles prenderam a respiração. A armadura da cavalaria pesada ainda exibia manchas de sangue. E quando viram o homem à frente da coluna, seu silêncio abafado se transformou em murmúrios incontroláveis. Esse é o Duque Lannister, não é? O Leão do Norte. Sim, é ele. Manto de grifo, cabelos como a luz do sol em tons de ouro pálido. E aquela presença, ninguém mais no norte tem isso. Ele se parece exatamente com as ilustrações dos poemas. Até mesmo a carta pintada de Gwen no novo conjunto era impressionante, mas pessoalmente ele é ainda mais imponente. Lan não lhes deu atenção. Depois de passar por inúmeras cidades e vilas, há muito tempo ele não se importava mais em ser observado. Mas House permaneceu em guarda, cauteloso com qualquer um que pudesse agir desrespeitosamente com seu senhor. Capítulo 458. Aliança selada em sangue. Meu senhor, a capital já está se correspondendo com Vizima. Eles sabem que chegaremos hoje. Mas agora que somos todos cavalaria blindada, será um pouco complicado organizar as coisas imediatamente. Podemos não encontrar o rei Foltestelteltestel até amanhã. Antes que House pudesse terminar a frase, os medalhões dos bruxos começaram a vibrar contra seus peitos. Um portal se abriu 10 passos à frente da formação. Ao ver quem saiu de dentro, Triss ficou surpresa. Keira Metis estava vestida como sempre, com sua blusa índigo estampada carreiras, com um decote profundo suficiente para atrair o olhar de qualquer homem por perto. Ela ofereceu um leve sorriso a Triss e então se curvou respeitosamente para Lan. Duque Lannister. Seus movimentos foram retransmitidos por todos os postos avançados ao longo da rota. Sua Majestade estava à sua espera. Então Foltestelteltestel mal podia esperar para vê-lo. E pelo que parece, ele não veio exatamente em paz. Claro que não. Lan esfregou as rédeas distraidamente. Então, conselheira Keira, vou incomodá-la para liderar o caminho. E garantir que meus homens estejam devidamente acomodados. O Palácio Real em Vizima não havia mudado muito desde a última visita de Lan. Nem a sala de recepção. O rei Foltestelteltestel ainda tinha a mesma expressão bonita que beirava a beleza, sentado silenciosamente perto da lareira, aquecendo-se perto das chamas. Depois de puxar uma cadeira para Lan, o garçom foi prontamente dispensado. Então, com um aceno de mão, Foltestelteltestel ordenou que os 12 guardas presentes também saíssem. Majestade. O cavaleiro líder hesitou, olhando para o homem com olhos de leão que era a personificação da destreza marcial no norte. Fora, disse o rei. Seu tom não permitia discussão. E assim, apenas 2 pessoas permaneceram na sala. A lareira crepitava quando a madeira estalava, liberando um aroma perfumado no ar. Um silêncio constrangedor caiu sobre eles. 5 respirações. 10. 20. Lan apertou os lábios. Ele entendia perfeitamente o motivo da tensão na sala. Afinal, quem estava errado era ele. Ele decidiu dar alguma margem de manobra ao velho. Pigarreando, Lan preparou-se para dizer algo conciliador. Vossa Majestade. Ele até usou um título honorífico. Mas no momento em que ele abriu a boca, Foltestelteltestel o interrompeu, quase como se estivesse esperando esse exato momento para atacar. Isso é vingança, não é? A voz do rei era rígida. O quê? Ou talvez, uma conspiração disparou Foltestelteltestel, virando-se para encará-lo diretamente. Seus dentes cerraram-se com força suficiente para Ranger. Uma conspiração sua, Lannister? Esta foi a 4ª vez que Lan se encontrou com Foltestelteltestel. A primeira foi antes da Cúpula do Norte, quando ele veio em busca de ajuda. Naquela época, eles mal conseguiam terminar meia frase sem entrar em conflito. A segunda foi durante a própria cúpula, onde Foltestelteltestel se opôs a quase todas as suas propostas. Somente com a mediação da Rainha Maeve e de Vizimir II eles finalmente chegaram a um acordo. O terceiro estava do lado de fora da capital de Líria, quando repeliram o exército central de Nilfgaard. Foltestelteltestel chegou inesperadamente com reforços, lutou e partiu sem dizer uma palavra, rápido e direto ao ponto. Nas 3 ocasiões, o Foltestelteltestel diante de Lan sempre se mostrou nobre e elegante. Mesmo com raiva, ele exalava autoridade real, como se estivesse constantemente pronto para ter seu perfil gravado a óleo por um pintor. Mas desta vez foi diferente. Foltestelteltestel o encarou, os molares cerrados com tanta força que era como se seus maxilares superior e inferior guardassem rancor um do outro. Suas bochechas incharam de tensão. Aquele olhar só poderia ser descrito como uma raiva aflita. Lan soltou uma risada constrangedora ao ouvir as palavras de Foltestelteltestel. Vossa Majestade brinca. Não há nenhuma rixa entre nós. Por que eu buscaria vingança? Porque uma vez eu propus que meu filho bastardo se casasse com Ciri, e agora você está se vingando. Foltestelteltestel uivou interiormente. Claro, toda aquela gritaria se limitava aos seus pensamentos. Após aquele desabafo inicial, o rei experiente rapidamente recuperou o controle de suas emoções. Ele soltou um bufo frio. Então isso é uma conspiração? Você deve ter ouvido os rumores de que Radovid da Redânia quer se casar com Ada. E agora, não querendo ver Temeria e Redânia unidas, você recorre a esse tipo de trapaça mesquinha e dissimulada para sabotar nossa aliança. Lan não pôde deixar de balançar a cabeça.
Se eu fosse realmente esse tipo de vilão, majestade, teria ainda menos motivos para se encontrar comigo sozinho assim. Vamos falar francamente, majestade. Essa enrolação é um insulto, para nós dois. A bochecha de Foltestelteltestel se contraiu novamente diante do tom impertinente. O jovem de cabelos dourados não demonstrou nenhum traço de culpa. O rei respirou fundo e depois expirou lentamente. Ele declarou o primeiro propósito do encontro de hoje com Lan, o filho de Ada herdará Cintra. De jeito nenhum, respondeu Lan sem a menor hesitação. Foltestelteltestel bateu a mão no braço da cadeira. É seu filho. Lan olhou para o rei, cujo peito se enchia de fúria, e apertou os lábios. Então, num tom perfeitamente justificado, disse, é exatamente por isso que quero que ele, ou ela, herde Temeria. Como esperado, no segundo seguinte, o peito do rei Foltestelteltestel inchou como um balão prestes a estourar. Um rugido ensurdecedor irrompeu na sala de reuniões. Os guardas e atendentes do lado de fora, alarmados, tentaram entrar correndo, mas foram rechaçados com raiva por um Foltestelteltestel ainda mais furioso. O som de respiração pesada se repetiu mais de uma dúzia de vezes. Quando Foltestelteltestel finalmente se acalmou um pouco, Lan se levantou e colocou a taça de vinho virada na vertical, enchendo-a novamente. Para ser justo, depois de fazer o que ele fez, ficar tão firme na frente do pai da garota parecia bastante inapropriado. Majestade, começou Lan, após um momento de reflexão, tentando oferecer algum consolo. O que está feito, está feito. Devemos estar ansiosos. Foltestelteltestel quase pensou que o homem pretendia enfurecê-lo até a morte ali mesmo, só para abrir caminho para a ascensão de Ada. Lan continuou. Sei que você talvez tivesse outras ideias, mas espero que possamos pular toda essa parte de sondagem e postura, se você realmente ama Ada. O rosto de Foltestelteltestel ficou ainda mais vermelho. Os vasos sanguíneos do homem tinham uma elasticidade notável. Mesmo assim, depois disso, ele não disse mais nada sobre o filho de Ada herdar Cintra. Ele virou a taça de vinho num movimento rápido, com os olhos fixos em Lan. E Lan, calmo como sempre, encheu a taça novamente. O que te faz pensar que ela tem o direito de herdar Temeria? Rosnou Foltestelteltestel. Ada é uma filha. Eu tenho outros filhos. Lan respondeu sem pressa, mas Ada é filha de sua rainha legítima. Seus filhos são ilegítimos. Bastardos podem ser legitimados. Mas sob seu governo, Temeria nunca será tão próspera quanto seria sob o governo da rainha Ada. Foltestelteltestel esvaziou outra xícara num acesso de raiva, mas dessa vez um leve traço de alívio percorreu seu coração. As palavras de Lan eram firmes, sim, mas entre linhas continham uma promessa. Se Ada herdasse, então Lannister apoiaria Temeria sob seu governo e sua prosperidade. E isso era tudo que Foltestelteltestel realmente queria, garantir essa promessa para sua filha. Foltestelteltestel amava a filha? Sem dúvida. Como Lan havia dito, Ada era filha da rainha que ele amava profundamente. Até o nome Ada era o nome de sua esposa. Mas como rei, Foltestelteltestel precisava considerar mais. Como princesa, Ada nunca fizera parte do plano de sucessão original. Na verdade, Foltestelteltestel sempre pretendeu legitimar seu filho bastardo e nomeá-lo herdeiro. No entanto, a união de Ada com Lan, e a criança que ela gerou, inesperadamente fortaleceu sua posição em termos de poder duro. Afinal, esta era Cintra. Após a Guerra do Norte, vozes já começavam a falar de 5 grandes reinos surgindo no norte. Os outros 3 grandes reinos talvez ainda não tivessem lutado, mas agora era certo. A força de Cintra havia superado a de Aedir. E Cintra, sendo um estado vizinho, logo se tornaria aliada de Temeria por meio de Ada. Isso era, sem dúvida, uma boa notícia para Temeria. Não importa se a situação atual era resultado dos pequenos planos de Ada ou de alguma conspiração mais profunda de Lan, de certa forma, Foltestelteltestel não se opunha totalmente a esse resultado. O fogo crepitava na lareira enquanto Foltestelteltestel bebia sem parar, e Lan, sem parar, enchia sua xícara novamente. Gradualmente, o vinho apagou as chamas de sua fúria, um gole de cada vez. Depois de um longo silêncio, Foltestelteltestel finalmente perguntou lentamente, você ama Ada? Você está brincando, majestade, respondeu Lan com tato, mas sem um momento de hesitação. Antes que Foltestelteltestel pudesse explodir novamente, Lan o interrompeu rapidamente. Você acha que Ada me ama? Foltestelteltestel ficou paralisado no lugar. Nós dois sabemos como isso aconteceu. Foi algo que nenhum de nós previu. Uma coincidência, mas que por mais inesperada que seja, conseguiu resolver alguns problemas para nós. Olhando para o resultado, isso é algo bom. Se você está perguntando se há algum sentimento a ser apaziguado entre nós, tudo o que posso dizer é, amarei o filho da Ada. Só isso. E acredito que a Ada sinta o mesmo. Esse era o tipo de conversa que na sociedade moderna, levaria alguém à crucificação. Mas neste contexto não poderia ter sido mais apropriado. Para ser sincero, com a experiência, a perspicácia e a natureza obstinada de Ada, ela nunca foi o tipo de pessoa que se apaixonaria emocionalmente. Aquela noite tinha sido simplesmente, bem, algo que ambos os lados entendiam como era. Capítulo 459. Linhagens e negociações. O amor era algo muito complicado. O que existia entre Lan e Ada era brutalmente simples. É claro que, considerando o valor atual da criança, não havia dúvidas de que Ada amara no futuro, talvez até desenvolvesse alguma afeição persistente por Lan no processo. Mas isso seria tudo. E esse amor não era algo que existia agora.
Até Foltestelteltestel teve que admitir que essa lógica fazia sentido. Então, depois de encarar Lan por um tempo, sua respiração finalmente começou a se acalmar. Ouvi pelo relatório de Keira que Ciri anunciou seu noivado na cerimônia de restauração? Lan assentiu em reconhecimento. Bem, você tem coragem, bufou Foltestelteltestel friamente. Todos ajudaram Cintra a resistir a Nilfgaard, ajudaram você a reconstruir seu reino, e no fim, você faz uma coisa dessas. Lan, você quebrou a promessa que fez no Cume do Norte. Lan ergueu a taça para cobrir os lábios e respondeu, você está enganado em 2 aspectos. Primeiro, resistir a Nilfgaard não era apenas para ajudar Cintra, era para defender todo o Norte. E isso, a esta altura, é um fato amplamente aceito. Em segundo lugar, continuou Lan, a promessa que fiz na cúpula foi que o futuro governante de Cintra e seu herdeiro seriam da família. Da perspectiva de Temeria, cumpri essa promessa. Foltestelteltestel bateu a mão no braço da cadeira novamente, pronto para falar, mas, de repente, um arrepio percorreu sua nuca como uma corrente elétrica. A raiva que havia surgido por questões familiares se dissipou instantaneamente. Ele estreitou os olhos, encarando a expressão levemente sorridente de Lan. Lannister, o que você está realmente planejando? Talvez, você já tenha adivinhado parte disso. Foltestelteltestel estudou Lan por mais alguns segundos, apenas para sentir que aqueles olhos de leão dourado de repente se tornaram imponentes, majestosos. Por fim, ele desviou o olhar. Você sabe o que desencadeou este conclave na ilha de Tanned? Lan assentiu. Com o seu status, não há necessidade real de você comparecer pessoalmente. Você poderia ter enviado aquele seu druida ou atriz, como seu representante. Então, o que você está tramando? Lan deu um pequeno sorriso divertido. Sempre tive curiosidade sobre a Irmandade dos Feiticeiros. Eu só queria aproveitar esta oportunidade para obter uma compreensão mais profunda. Embora ele e Foltestelteltestel tivessem agora um vínculo mais próximo, estava longe do nível de verdadeiros aliados. Algumas questões ainda eram melhor mantidas vagas. Foltestelteltestel balançou a cabeça com ceticismo evasivo. Temeria enviará 2 delegados desta vez. Você já conheceu minha conselheira, Keira. O outro será Vernon Roche, meu comandante das forças especiais. Se precisar de alguma coisa, fale com eles. Não serei tímido, disse Lan, erguendo sua taça em direção ao rei. Foltestelteltestel dispensou-o com um gesto indiferente. Chega, minhas ordens foram dadas. Coordene com eles conforme necessário. Isso foi claramente uma rejeição. Tudo o que precisava ser dito já havia sido dito. Lan não tinha a mínima vontade de ficar e se cansar diante daquele rosto carrancudo. No entanto, quando ele se virou para sair, algo lhe ocorreu. Majestade? E agora? Agora que nosso relacionamento se tornou mais íntimo, disse Lan, escolhendo cuidadosamente as palavras. Você deveria saber que Cintra está atualmente dando grande ênfase aos estudos arcanos. Por causa disso, aprendemos muitas coisas que a maioria das pessoas desconhece. Foltestelteltestel tinha acabado de fechar os olhos para descansar, claramente não queria olhar para Lan nem mais um segundo. Mas, ao ouvir isso, abriu-os novamente. Você conhece Velen? Você está perguntando se eu conheço alguma das províncias de Temeria? Foltestelteltestel soltou uma risada fria. A ilha de Tanned fica dentro das fronteiras de Velen. Mas se você espera obter ajuda de Velen, não se incomode. Aquele lugar é vasto, escassamente povoado e inóspito, talvez até pior que Caeden, interrompeu Lan, esquivando-se da resposta. Mas e se eu dissesse que, além das causas naturais, há algo mais responsável por tudo isso? Foltestelteltestel sentou-se ereto. Quanto você sabe? Não tenho certeza de qual é a sua posição em questões de fé, disse Lan, dando de ombros, mas hoje em dia, ainda existem seres que sobreviveram desde os tempos antigos. Aqueles que gostam de se chamar de deuses. Existem 3 dessas entidades em Velen. Elas se autodenominam Damas da Floresta e têm impedido violentamente o desenvolvimento da região. De qualquer forma, Velen fica em uma rota comercial crucial. Se nos estabelecermos lá de fato, ela tem todo o potencial para se tornar uma cidade portuária rivalizando com Maribor. Eliminar aqueles 3 monstros seria um grande passo para liberar esse potencial. O tom de Lan era sincero. Você poderia considerar isso um presente para Temeria. Foltestelteltestel o encarou por um longo momento. E como essas Damas da Floresta se comparam ao seu gigante de gelo ou aquele seu dragão? Um exército bem treinado é mais que suficiente para lidar com eles. O rei de Temeria assentiu com indiferença e dispensou-o com um gesto. Desta vez, Lan realmente se despediu. Sob os olhares cautelosos dos guardas, ele soltou um longo suspiro. Ele estudou a mão cuidadosamente, embora nem ele tivesse certeza do que estava procurando. Naquele momento, um pensamento ecoou em sua mente. Pela primeira vez, tem um filho cuja vida não começará com alguém tentando reivindicar sua linhagem ou prendê-lo ao destino. Não como o primeiro. Ele não ousou procurar aquele que nasceu em Brokilon, ainda não. O sangue ancião percorria ambos, mas apenas um agora estava protegido por um reino. E em breve, muito em breve, ele atacaria o coração da caçada selvagem. Então talvez, só talvez, seria seguro começar a procurar. Cidade de Brokilon. Levin, antigo escudeiro de Lan e agora prefeito da cidade, largou a caneta e expirou profundamente. O documento diante dele era um tanto incomum. Tratava de um dia especial em Brokilon, o dia do plantio de árvores. Este feriado originou-se de um pacto entre o Duque Lannister e as Dríades de Brokilon.
Segundo os termos, as Dríades concordavam em abrir seus recursos florestais para Sintra e cessar a prática de transformar crianças humanas usando a magia das Dríades. Em troca, o povo de Brokilon ajudaria as Dríades a resolver seus problemas de reprodução. Para o povo de Brokilon, era praticamente tudo ganho, nenhum sacrifício. Por fim, um dia coletivo foi escolhido para adentrar a floresta. Com um único e extravagante traço de sua caneta, o Duque Lannister deu ao evento o nome de Dia do Plantio de Árvores. Levin lembrou que o Duque sorriu com uma expressão um tanto enigmática ao nomeá-lo. Ele levou o feriado a sério, sabendo o quanto o Duque valorizava seu relacionamento com as Dríades. A chave para tudo estava no que as Dríades possuíam, a água de Brokilon. Mesmo em um mundo onde druidas e feiticeiros agora preparavam poções poderosas, os métodos de cura das Dríades continuaram excepcionalmente eficazes. Pelo que Levin sabia, o Duque sempre cobiçara os outros efeitos mais misteriosos da água de Brokilon. Ele simplesmente nunca fizera nada, sempre dizendo que não era a hora certa. Levin queria ajudar o Duque a aproveitar aquele momento perfeito, e pelo menos, estava determinado a manter um relacionamento forte com as Dríades até então, garantindo que o Duque pudesse agir livremente quando chegasse a hora. Toque, toque. Uma batida suave soou na porta quando a secretária do prefeito entrou. Aconteceu alguma coisa incomum na floresta ultimamente? Algum caçador ou exploração ilegal de madeira? Era uma pergunta de rotina. Perto do dia do plantio de árvores, alguém sempre tentava aproveitar as festividades para causar confusão perto da floresta. O secretário balançou a cabeça. As patrulhas foram reforçadas mais de uma vez. Até membros da Ordem do Leão se ofereceram para ajudar. Forasteiros nem sequer têm a chance de encontrar as damas da floresta. São capturados e jogados em nossas masmorras antes disso. Eles estão aguardando sua presença para uma sentença conjunta. Ele entregou a Levin uma pilha de papéis, os nomes dos culpados e os resultados de seus interrogatórios. Levin olhou para baixo e leu em silêncio. No entanto, a secretária hesitou de repente. Fale. Não importa quão pequeno seja o assunto, se for sobre Brokilon, eu preciso saber. O secretário imediatamente abaixou a cabeça. Eu não tinha certeza se isso contava como significativo. Eu não ia te incomodar com isso no começo. Normalmente, fora do dia do plantio de árvores, nosso povo nunca consegue ver as damas verdes. Elas ainda mantêm distância de nós. Mas recentemente alguns dos herboristas que entraram na floresta têm espalhado rumores estranhos. Dizem que têm visto as 3 jovens damas perto da orla da floresta com cada vez mais frequência. Eles não estão evitando nossos cidadãos. Aliás, em várias ocasiões, aqueles herboristas até viram as 3 jovens damas acompanhadas pelo que parecia ser uma escolta treinada. E entre elas estava alguém que se dizia ser a irmã mais nova da rainha de olhos prateados, Eli. Os herboristas acharam isso suspeito. Que tipo de jovens dríades precisariam da proteção da própria irmã da rainha? São filhos da rainha? Mas não foi dito que a rainha perdeu a capacidade de ter filhos há muito tempo? Levin ouviu o relatório em silêncio, perdido em pensamentos. Capítulo 460. Anões, bancos e fronteiras. Lan partiu de Vizima junto com o enviado temeriano, rumo à Ilha Tâned. A própria Ilha Tâned fazia parte do território temeriano, e com a chegada de Keira e dos outros, Lan ganhou considerável conveniência em termos de transporte. Seu ritmo imediatamente mudou mais do que apenas uma marcha. Com um estrondo alto, Léo lançou um sinal de ar bem formado que explodiu um monstro à sua frente. House aproveitou a abertura e avançou, sua espada dançando em uma série de golpes rápidos que acabaram com a vida da criatura. Em comparação com a batalha anterior, onde foram repreendidos por Lan, suas táticas se tornaram muito mais cautelosas. Os guardas cintranos restantes, seguindo as ordens de Lan, não intervieram. Assim que a batalha terminou, eles se adiantaram por conta própria para começar a coletar materiais alquímicos. O comandante das Forças Especiais Temerianas, Vernon Roche, trajando uma jaqueta azul cravejada, observou toda a luta. Nesse momento soltou uma exclamação sincera. Não é à toa que se chamam Guarda do Leão. E não foi só ele. Até a feiticeira Keira abriu os lábios involuntariamente, espantada com os movimentos rápidos e eficientes dos bruxos. Lan se aproximou e deu um tapinha no ombro de Roche. Ao ver isso, Roche imediatamente abaixou a cabeça em sinal de respeito. Lan riu baixinho. Como eles se comparam às suas forças especiais? Ao longo dessa jornada, Triss e Keira se aproximaram por meio de suas conexões passadas como colegas. Enquanto Lan, intencionalmente ou não, frequentemente conversava com Roche. Afinal, no curso original da história, Roche estava destinado a se tornar uma figura de grande renome. Conhecê-lo dessa forma pode ser mais intuitivo, afinal, em Vayne, Roche era uma carta de ouro. Ele era o comandante dos Blue Strips, uma unidade originalmente formada por Temeria para combater a crescente ameaça do Soyatael. Através de pura habilidade e talento excepcional, Roche levou esse grupo além de seu propósito original. O que começou como uma unidade de forças especiais visando não-humanos se transformou em uma guarda real. Com o tempo eles também realizaram espionagem e assassinatos. Ao final, os Blue Strips estavam até assumindo funções de oficiais militares, e o próprio Roche recebeu o comando de um exército para enfrentar Nilfgaard. Embora Temeria tenha sido finalmente esmagada pela cavalaria nilfgaardiana, Roche continuou a liderar o que restou de suas forças no norte, conspirando para restaurar o reino.
Em uma comparação horizontal, Roche era essencialmente uma versão mais jovem do Marechal Vicegerde. O que era ainda mais surpreendente era que Roche não havia recebido nenhuma educação militar formal antes de atingir a idade adulta. Todas as suas conquistas decorriam de talento nato e habilidade extraordinária. Ele era um indivíduo verdadeiramente raro. Embora os Soyatael tenham gradualmente caído na obscuridade devido à influência de Lan, privando os Blue Strips de muitas de suas oportunidades originais de distinção, Foltestelteltestel ainda reconheceu o potencial de Roche por meio da formação desta unidade e lhe confiou grande responsabilidade. Lan teve que admitir, Foltestelteltestel tinha um olhar aguçado. Ele também apreciava Roche, mas não porque quisesse roubá-lo. Roche era inquestionavelmente leal a Temeria. Após a morte de Foltestelteltestel, Lan esperava que as habilidades e a devoção de Roche pudessem um dia ser redirecionadas para servir a sua própria filha. Foi por isso que ao longo da jornada, Lan conversou com Roche com frequência. Ele também transmitiu seletivamente uma boa quantidade de conhecimento militar e técnicas de combate, como forma de preparar a futura rede de apoio para seu filho. Embora Roche ocupasse agora o cargo de comandante das Listras Azuis, ele ainda não possuía nenhum título nobiliárquico. Ao se apresentar diante do Duque Lannister, renomado em todo o norte por sua bravura, demonstrou o máximo respeito. E quando se tratava da orientação de Lan, Roche provou aprender rápido. Duque Lannister, chegamos. Enquanto Lan estava envolvido em outra discussão com Roche, as vozes de Keira e Triss soaram juntas na frente do grupo. Eles olharam para cima e rapidamente avistaram uma cidade movimentada. Altos muros a cercavam, torres perfuravam o céu e os topos das torres brilhavam com luz. Do outro lado da cidade, estendia-se o mar. A superfície verde acinzentada da água cintilava sob o sol da manhã, salpicada de velas brancas espalhadas. A brisa salgada e úmida do mar soprava sobre elas, refrescando instantaneamente os soldados que haviam marchado do interior. Gorsvelen, uma das maiores cidades comerciais portuárias de Temeria, ficava perto da ilha Tanned, que abrigava a Academia de Magia Aretusa. Graças à sua localização geográfica única, a cidade desenvolveu um mercado comercial próspero, com seu volume de comércio de materiais mágicos superando até mesmo o de Novigrad. Era comum ver professores e aprendizes da academia entrando na cidade para comprar suprimentos. Desta vez, os vários enviados dos Reinos do Norte, reunidos para a conferência em Tanned, também ficariam em Gorsvelen e receberiam hospitalidade lá. Nos portões da cidade, cavaleiros e carruagens formavam uma longa fila na ponte levadiça. Viajantes se aglomeravam ao redor da guarita, aguardando a inspeção dos guardas. Assim que o grupo de Lan apareceu, aqueles que estavam resmungando em fila rapidamente abriram caminho, curvando-se um após o outro. Os guardas vestidos com cota de malha avistaram de longe os estandartes dos 3 leões de Sintra e do Lírio de Teméria e imediatamente abriram caminho, atacando com as hastes de suas lanças qualquer um que se mostrasse lento ou relutante em se afastar. O capitão da guarda saiu correndo, olhou para a cavalaria de armadura pesada que se aproximava e respirou fundo antes de se apressar para liderar o caminho. Por aqui, por favor, andem, andem, bando de caipiras. Keira e Roche aceitaram a situação com naturalidade, claramente apreciando a ostentação de status. Mas Triss, tendo passado a jornada constantemente sob a influência de Lan, franziu a testa ligeiramente. Chega disso. Tudo bem se a gente for um pouco mais devagar, ela gritou de repente para os guardas, atraindo um olhar surpreso de Keira. Claro, minha senhora. O capitão da guarda lançou um olhar furtivo aos cabelos ruivos de Triss, em seguida, abaixou a cabeça rapidamente. Ali as feiticeiras eram ainda mais respeitadas do que a maioria dos nobres. Livres do tratamento rude dos soldados, os viajantes seguiram seu caminho com uma eficiência surpreendente, seus arcos se tornando mais respeitosos a cada segundo. Dentro da cidade, um diplomata local, avisado com antecedência, logo chegou para escoltar Lan e sua comitiva. Eles foram conduzidos a um bairro residencial reservado a dignitários estrangeiros, onde Lan até avistou alguns rostos conhecidos. Duque Lannister. A mulher o cumprimentou com respeitosa formalidade. Vestia uma cota de malha e um casaco de couro justo, com o ombro marcado por um emblema tricolor em preto, dourado e vermelho. Capitã Hyla respondeu Lan com um sorriso, cumprimentando o oficial aedirniano. Faz muito tempo desde a batalha fora de Liria. Você foi promovido? Hyla curvou-se diante dele, sua expressão iluminada de fervor. Sim, o mérito que conquistei naquela batalha me rendeu uma promoção a major por sua majestade Demaven. Devo tudo isso à sua liderança, Duque Lannister. Lan acenou com a mão. Você lutou bravamente sozinho. Eles continuaram adentrando o distrito. A chegada de Lan causou grande comoção entre as diversas delegações diplomáticas, e ele rapidamente se tornou o centro das atenções. Após uma breve separação das hostes temerianas, Lan acomodou os guardas cintranos que trouxera consigo. Então partiu novamente, desta vez com Triss e House a reboque. Ele não tinha vindo até aqui só para comparecer à conferência propriamente dita. Antes de conhecer formalmente as feiticeiras da academia, ele tinha vários assuntos para resolver. Diante deles erguia-se um edifício verdadeiramente imponente, mais grandioso do que a maioria das pequenas casas nobres jamais poderia pagar. Até mesmo a propriedade que Lan possuía durante seus dias como conde empalidecia em comparação. Um banco, explicou Triss para aqueles que caminhavam atrás dela. A expressão de Lan permaneceu calma, mas House e os outros guardas demonstraram visível curiosidade.
Afinal, Sintra não tinha banco. Talvez um dia isso acontecesse, mas certamente não dessa forma. Um grupo de assistentes anões correu para se curvar assim que viu o grupo se aproximando. Embora fossem baixos, robustos e barbudos, não se pareciam em nada com os anões que a casa conhecera, como Yarpen ou Zoltan. Esses servos pareciam opacos e cinzentos, vestidos de forma uniforme, sem nenhuma individualidade em suas vestimentas. Eles se portavam com a máxima deferência. House, tendo vivido em Marracão por um tempo, presumiu que todos os anões nasceram guerreiros. Minha querida Tris. Uma voz estrondosa soou. Essa voz, pelo menos, lembrou a casa os anões de Marracão. Quem falou? Um anão adornado com uma corrente de ouro tilintante que pendia ainda mais baixo do que sua barba branca, deu um passo à frente de braços abertos. E o Duque Lannister? Que honra finalmente conhecê-lo. Por favor, venha ao meu escritório. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.